Imagine que você é um cientista vivendo em meados de 1810 e está 100% convicto de que as espécies sempre foram da forma que são, ou seja, suas características nunca sofreram nenhuma grande alteração. Até que, em uma das suas viagens de campo, você encontra restos de um animal grande nunca antes relatado. Depois de longas horas de reflexão, uma nova ideia surge em sua mente. Será possível seres diferentes dos atuais já terem coexistido na Terra? A vida na Terra surgiu há aproximadamente 4 bilhões de anos, e desde então, restos de seres vivos ou evidências de suas atividades ficaram preservados nas rochas e outros materiais, como gelo, âmbar ou até asfalto. Esses restos e evidências são denominados fósseis. Simplificando, um fóssil nada mais é do que um registro mineralizado, ou em alguns casos, orgânico preservado, de um ser que já morreu. Em ciclos naturais, as partes moles de um ser vivo entram em decomposição por ação de micro-organismos, e as partes duras são destruídas por fatores ambientais. Porém, com o soterramento rápido que impede a ação decompositora, restos orgânicos são mineralizados. Pensando que esse não é o ciclo natural, a fossilização é um fenômeno excepcional na vida da Terra. Você já sabe que dentro do seu corpo estão acontecendo diversas reações químicas ao mesmo tempo que são essenciais para te manter vivo e saudável. O conjunto de todas as reações é chamado de metabolismo, enquanto os produtos delas são ditos metabólitos. Por exemplo, uma reação de quebra da glicose é parte do metabolismo da glicose, e um de seus metabólitos é o ATP. Ao passar dos anos de vida de um organismo, seu metabolismo vai progressivamente se tornando menos eficiente e mais lento, até que ele finalmente cessa, o que representa a morte nesse contexto. Uma vez que fósseis não são seres vivos, mas sim seus vestígios, não possuem metabolismo, mas podem ainda possuir seus metabólitos preservados, como moléculas de lipídios, pigmentos, proteínas, DNA, que esses são conhecidos como assinaturas bioquímicas. Além das literais partes de seres vivos, fósseis podem ser como esses metabólitos, mas também qualquer registro de atividade biológica, como um caminho traçado por um animal, uma pegada, algo desse tipo. E esses são classificados como icnofósseis. Por exemplo, no fóssil preservado de uma tartaruga marinha tabasca danica, foram encontrados pigmentos de eumelanina e derivados de hemoglobina que ajudaram a reconstruir a cor desses animais que hoje estão extintos. Você está habituado a estudar história em tempos humanos, como séculos, anos, dias, enfim. Porém, a história da vida na Terra é pensada em outra escala, que se baseia em períodos de tempo muito longos, chamados de éons, eras, períodos, épocas e idades. Porém, em tanto tempo, você pode imaginar que aconteceu bastante coisa, e os fósseis são vitais para reconstruir essa história, como acabamos de ver em um exemplo, já que conseguimos saber a cor de um animal nunca antes visto. E para você entender melhor como os equinofósseis nos ajudam a entender a evolução da vida na Terra, deixa eu te contar essa história. Cianobactérias são bactérias antigas, conhecidas por serem as primeiras a realizar fotossíntese. Essas têm sua membrana celular estabilizada por um lipídio chamado metilopano. Pesquisadores na Austrália e África do Sul encontraram metilopano em rochas do Arqueano, período que vai de 4 a 2,5 bilhões de anos atrás. Nessas mesmas rochas foram encontrados esteranos, ou seja, esteróis que são sintetizados somente por eucariotos e precisam de enzimas oxigênio-dependentes, isso é, só ocorrem em organismos que realizam respiração celular. Esses dois fatos simultâneos nos evidenciam que há pelo menos 2,5 bilhões de anos atrás já existiam seres produtores de oxigênio e organismos que consumiam esses metabólitos. Outro exemplo da importância dos icnofósseis químicos é a descoberta que alguns dinossauros tinham sangue quente. Como os dinossauros entram na classificação de répteis, por muito tempo se pensou que eles eram ectotérmicos, ou seja, não realizam reações químicas específicas de regulação da temperatura corporal. Pesquisadores dos Estados Unidos, estudando assinaturas bioquímicas em fósseis de dinossauros e pterossauros, encontraram em alguns dos exemplares altas concentrações de tioéteres e heterociclos, que são formados após diversas reações com espécies oxidativas, que por sua vez são formadas pelas reações de oxidação que produzem energia e calor em animais endotérmicos. Logo, por acharem esses precipitados de compostos metabólicos presentes em grandes quantidades nesses animais, mudou-se o paradigma de que todos os dinossauros eram ectotérmicos e não conseguiam regular a sua temperatura corporal sozinhos. Agora que você entendeu como os metabólitos ajudam a conhecer a história da vida na Terra, podemos reforçar a importância de compreender o funcionamento do metabolismo, tanto para melhor conhecer os seres vivos atuais, como aqueles já extintos.